Amém. Eu sou da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. Nós estamos na campanha A Poder, no nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder do nome de Jesus para libertar do jugo do pecado, amém? Então está lá no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. É interessante, amados, que nas pregações que nós tivemos sobre esse tema, né, somente a pregação do bispo, ele falou muito sobre essa questão, enfatizou muito sobre como, né, Jesus foi revestido de poder, né, Deus revestiu Jesus de poder, e ele foi dado a nós cristãos, e nós temos que tomar posse desse poder que há no nome de Jesus Cristo, né? E é interessante que nessa passagem nós vamos trabalhar, fala sobre esse tema interessante, tão importante para nós, que é a questão do jugo, né? Vamos estar lendo, vamos ver o que Deus vai falar com o nosso coração nessa noite, mas antes, vamos fazer uma oração, amém? Vamos pedir para que o Senhor possa visitar nossas vidas, que a Tua palavra esteja no nosso coração, que sejamos transformados pela palavra do Senhor. Sim, Pai, em nome de Jesus, queremos colocar nossas vidas na Tua presença, queremos Te louvar, queremos Te engrandecer por aquilo que Tu és, queremos colocar nossas vidas, Pai, em Tuas mãos, pedir que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração, aquilo que vem do Teu coração, aquilo que vem da Tua vontade em nosso meio, Pai, que nós sejamos transformados pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Então diz assim lá no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Guarda aí a primeira palavra, aliviar. Lá no versículo 28, tomai de vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Segunda palavrinha, descanso, guarda, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? E para a gente, antes de a gente ir a fundo nessa palavra, né, meditar um pouco nessa palavra, eu queria ver se a gente consegue mostrar umas imagens aí. Imagine você, amado, está andando no avião, ou no navio, e o avião cai no mar, ou o navio afunda, e você fica perdido lá no mar. Você precisa de quê? Você precisa ser salvo, amém? Tem aí a imagem do... Não, então tranquilo. Quando isso acontece, você vai ter lá, você consegue um balde, um bote de salva-vidas. Quando aquele bote chega lá, o que acontece conosco? Nós somos salvos, amém? É importante que você é salvo e você não vai afogar, você não vai morrer ali. Mas o que aquele bote te traz ali naquele momento? Alívio, amém? Está salvo por completo? Não, porque pode acontecer que você não chegue no lugar que você tem que chegar, né? Seja na terra firme, né, com segurança. Então pode ser que o tubarão vá lá e morda, né, uma baleia vá lá e te engula, aconteça qualquer coisa ali. Mas quando você chega na terra firme, o que aconteceu? Você tem muito mais que um alívio, você vai ter o quê? Um descanso, amém? Então, eu quero que vocês guardem essa pequena ilustração, que nós vamos trabalhar ela durante essa passagem. E aqui, nós vamos falar um pouco sobre o jugo, né? É interessante sobre essa passagem, porque Jesus, no versículo 29, ele vai falar sobre o jugo, ele vai oferecer o jugo dele, né? Mas por que ele faz isso? Então, é importante nós entendermos um pouco sobre essa questão do jugo. Então, o jugo vem da palavra do hebraico, né, mot, não sei se a pronúncia é essa, mas M-O-T,
né, que é uma peça de madeira que é colocada em cima dos animais, para emparelhar os animais, para que eles possam trabalhar em conjunto, né? Acho que aqui em Goiás é chamado de canga, né? Canga, né? Alguém já viu? Canga. Então, você coloca ali a canga no animal, né? Para eles ficarem juntos e para eles trabalharem em conjunto. Muito utilizado em bois, né? Muito utilizado em bois. O jugo, ele obriga os animais a caminharem juntos, a andarem na mesma direção. É interessante o significado do jugo, porque ele vai ter tanto um significado um pouco ruim, um pouco negativo, mas também ele vai ter um significado que a gente pode considerar como algo positivo, a gente pode tirar alguma lição positiva disso. Inclusive, Jesus, ele fala do jugo dele. Se fosse algo totalmente negativo, né, Jesus não iria dizer assim, mas ele fala, não, tome o meu jugo, que é suave e leve. Então, segunda questão, o jugo, ele obriga os animais a caminharem juntos, no mesmo passo, na mesma direção. Olha que interessante isso. Mas também, o jugo, ele acaba sendo um símbolo de dominação, um símbolo de escravidão. Ou seja, um animal que está sendo colocado sob o jugo, ele está sendo dominado, ele está sendo forçado a fazer um trabalho contra a sua própria vontade. Tá certo? Então, ele está fazendo algo que não é da sua vontade. Amém? Outra questão, perfeito. É importante falar, a gente entender por que Jesus fala disso, de estar sobrecarregados, de estar cansados para aquelas pessoas, que ele está falando para os israelitas, né? E por que ele fala de jugo? Porque o jugo também tem uma conotação de dominação de um certo povo. E era interessante que naquele tempo, né, Israel estava sob o jugo de uma outra civilização, que era Roma, né, de um outro país que era Roma, né? Roma dominava Israel. Então Israel estava sobre a opressão, sobre o domínio. Esse domínio, ele era econômico, social, político e religioso. E era interessante que o povo de Israel, naquele tempo, eles esperavam um Salvador. E esse Salvador que eles esperavam era um Salvador que fosse, no seu aspecto econômico, no seu aspecto social, político e religioso, que retirasse o povo de Israel de toda a dominação do povo romano. E é interessante que Jesus, quando ele se apresenta como Salvador, ele fala, olha, meu reino não é daqui. Ele não se apresenta como Salvador no plano material, mas no plano espiritual. É interessantíssimo isso, e é importante para nós entendermos um pouco da palavra do Senhor. E é nesse contexto, quando ele olha para aquela população, aquelas pessoas que estavam sob o jugo de uma outra nação, e para além disso, é algo que é muito forte, o povo de Israel ele estava sob o jugo de uma nação, que era o jugo material, que era de Roma, mas também eles estavam sob o jugo da religiosidade, que era um aspecto espiritual. E Jesus fala para eles, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é nesse contexto todo que Jesus fala, amém? E para nós, será que esse contexto faz sentido? Que jugo é esse que nós podemos ter? Atualmente, o homem, sem Cristo, sem conhecer a Deus, ele está também sobre um jugo. Mas fala, mas pastor, no Brasil é um país livre, não existe nenhuma outra nação dominando o Brasil, né? Nós não temos, nós estamos sob domínio de nenhuma nação. E nós não somos animais e nos é colocado nenhum jugo. Mas existe um jugo espiritual que é colocado no homem, a qualquer pessoa que não conhece a Cristo, que é o jugo do pecado e é o jugo do mundo. E é interessante usar esse termo, esse jugo, porque ele representa justamente aquilo que o pecado faz ao homem. O pecado, isso está lá em João, capítulo 8, a partir do versículo 33 e 34, ele estabelece que o homem, ele se torna escravo do pecado. Quando nós não conhecemos a Cristo, nós somos escravos do pecado. Diz lá, ó, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como tu diz, tu sereis livres. Continua.
Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, se nós somos pecadores, isso é fato porque Adão estabeleceu o pecado original, então nós herdamos esse pecado de Adão. Se nós somos pecadores, nós somos escravos do pecado, amém? Até o momento que nós conhecemos a Cristo, e Ele nos liberta do pecado, amém? Mas aqui, tomando aqui na exposição, o homem que não conhece a Cristo, ele está sobre o jugo do pecado, é colocado sobre ele aquele peso do pecado. O que representa esse jugo do pecado? Primeiro, que o homem ele é escravo, ele está dominado por aquilo. E aí, quais são os exemplos que nós podemos ter de situações que as pessoas são escravas do pecado? Às vezes nós podemos pensar no adultério, às vezes nós podemos pensar na pornografia, na fofoca, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, ira, discórdia, facções. Está lá em Gálatas 5, versículo 19 e 22, nas obras da carne. Quando nós não conhecemos a Cristo, quando nós não somos libertos por Cristo, nós somos escravos do pecado, e nós não conseguimos libertar disso. Quem que nunca já passou por uma situação dessa, de um pecado desse, que você fica, e você não consegue se libertar? E é interessante a ideia do jugo aqui, porque ao mesmo tempo que a pessoa ela é escrava, ela não é forçada a fazer. Lembra que eu comentei que o jugo, ele obriga os animais a caminharem numa mesma direção? Ele meio que obriga os animais a estarem em acordo. É interessante que o pecado faz isso conosco. Quando nós somos escravos do pecado, nós somos dominados pelo pecado, mas nós é que pecamos. Nós é que cometemos o ato de pecado. Nós não somos forçados. O pecado não vem aqui, pega na minha mão, me força a cometer o ato em si. Estão compreendendo aí a relação do jugo? Nós andamos em aliança com o pecado, nós andamos em aliança com o mundo, nós não conhecemos a Cristo, por isso nós tomamos essa direção de forma equivocada. Mas é interessante aqui observarmos como que essa ideia do jugo, ela é interessante nesse aspecto. E o povo aqui, o povo de Israel, eles estavam sobre o jugo dos romanos, e eles estavam vivendo sobre o jugo da religiosidade que os fariseus estabeleceram para eles. Eles não conheciam a liberdade que havia em Cristo. E o que Cristo veio oferecer justamente a eles? Veio oferecer um livramento sobre aquele jugo. Mas o que ele faz? Ele não diz assim: olha, vem a mim que eu vou libertar vocês desse jugo. Não. Ele oferece um outro jugo em troca. Interessante isso, né? Peraí, parece que Jesus quer libertar, mas ao mesmo tempo vai prender. Uma vez, quando eu estava, comecei a vir à igreja, não era crente, eu vi uma pessoa dizendo o seguinte: eu sou servo de Deus. Eu falei, mas peraí, Deus nos chamou para ser livres? Ele fala que ele é servo, mas que negócio é esse? Jesus não quer ninguém servo um do outro, muito menos dele, ele quer um homem livre. Mas é porque é interessante pensarmos, porque quando nós pensamos nessa ideia de ser servo, né, de servir, né, a gente tem muito essa ideia humana, né, do rei, dos serviçais. E o homem, ele não é perfeito, ele erra, ele domina, ele usa do poder, e acaba tendo uma conotação muito ruim do que é ser servo, como sendo uma pessoa que é humilhada, uma pessoa que faz algo contra a sua própria vontade, uma pessoa que passa por humilhação, por determinadas situações que são ruins. Mas ser servo de Deus, mano, é bom demais, né? Porque Ele quer o melhor para nossas vidas, né? Você fala: meu filho, faz isso aqui, porque pode fazer, porque é bênção de Deus, vai ser bênção na sua vida. Então a gente tem um pouco essa ideia equivocada do que é servir a Deus, né? E Jesus, ele faz isso. E aí o que é interessante, que eu vou chegar no ponto principal dessa palavra, é que Jesus, ele faz um convite para aquele povo que estava ali ouvindo ele,
E esse convite tem 2 níveis. O primeiro nível, eu quero chamar o nível de alívio, que está no versículo 28, que ele diz: vinde a mim todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E o segundo nível é chamado de descanso, está lá no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Isso não está aqui por acaso. Aqui, Jesus, no convite que ele faz ao povo que estava lá, é o mesmo convite que ele faz a nós hoje, tem 2 níveis. O primeiro nível é o alívio, o segundo nível é o descanso. O que vem ser o alívio? Vamos lá agora na ilustração lá no náufrago, né? Então imagina você, está lá no meio do mar, o avião caiu, você sobreviveu, né? Tem até um filme sobre isso, né? Chama Náufrago. Eu recomendo, o filme é muito interessante, muito bacana. Eu só não gosto de assistir quando estou perto de viajar, né? Mas assim, quando eu estou em casa, tranquilo, eu assisto, acho bacana, né? Ele fica falando com a bola de vôlei lá, o tal do Sr. Wilson, muito bacana o filme. É antigo, né? Não sei se o pessoal vai saber qual que é, mas está lá. Da mesma forma, quando nós não conhecemos a Cristo, nós estamos no náufrago do pecado. Nós estamos afundados no pecado, estamos afundados no mundo, não temos perspectiva, estamos praticamente condenados. Da mesma forma lá que acontece no filme. E o que Jesus propõe aqui? Ele propõe um alívio. Observam o que Jesus diz aqui: vinde a mim todos. Esse convite que ele faz não é um convite para um ou para outro, é para quem? Para todos, porque todos carecem da glória de Deus, todos pecaram. Se todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos carecem de Jesus, todos precisam que Jesus venha para quebrar o jugo do pecado. Então ele convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio seria o quê? Seria o bote, seria quando ele envia o bote para salvar, amém? Então a pessoa ela é salva, mas seria o momento inicial, seria a primeira parte que Jesus faz. O alívio, ele aponta para a primeira dimensão da obra de Deus em nossas vidas. É quando Jesus nos resgata do lamaçal do pecado, diz: meu filho, o caminho que você está não é bom para você não, hein? Ele começa a falar conosco. É o toque inicial de Jesus na vida de uma pessoa. É quando Jesus mostra a pessoa: olha, o seu casamento está destruído, eu posso restaurar. Olha, você está na vida de drogas, ou seu filho está nas drogas, mas eu posso mudar o destino dele, eu posso mudar a situação. Você está enfurnado na pornografia, mas eu sou aquele que posso te libertar disso. Ele começa a incomodar, ele começa a falar, ele começa a trabalhar no nosso coração. Quem nunca já não passou por isso? Você está lá na situação, você fala: poxa, eu tenho que mudar de vida, não dou conta mais disso aqui não. Então, o começo é o primeiro nível, é o momento que ele nos salva, e é o momento da salvação, é o momento que Jesus, ele passa a ser o nosso Salvador, amém? Ele começa a resolver até o problema que você esteja passando, ele começa a vir com a providência, ele começa a trabalhar. Olha só, ele diz assim: olha, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que não suporta mais esse peso, esse jugo sobre a sua vida, vem para cá, eu estou te chamando, amém? Só que aí, o que é interessante, Jesus ele não para nesse nível, ele vai além, e quando ele vai além, que ele vai estabelecer o jugo dele, ele vai no momento, no segundo nível, é quando ele vai fazer a proposta: tomai sobre vós o meu jugo. O que Jesus ele está fazendo aqui? Ele está propondo substituir um determinado jugo, que é o jugo do mundo, o jugo do pecado, o jugo da opressão, pelo jugo dele.
ele substitui um por outro. Amém? Por que ele faz isso? Simplesmente porque se tirar um só e deixar o boi andar, ele vai se perder, né? Então ele precisa ter uma direção, estabelecer uma direção. E é interessante isso. E na nossa ilustração, que momento que seria esse? Seria um momento que a pessoa, no seu bote de salva-vida, ele é resgatado e é colocado em terra segura, que ele não precisa mais nem do bote mais, ele está salvo, ali sim, ele vai encontrar descanso, porque no primeiro momento que ele estava afogando, lá que ele estava no meio do mar, foi jogado o bote, ele teve alívio, mas ele não teve descanso, ele teve que sobreviver, ele tem que sobreviver. Inclusive eu estava pesquisando sobre isso hoje, foi lançado um livro de uma pessoa que ficou 76 dias naufragando aí por aí, e ficou vivo, danado. Fez o barco dele afundou, assim, é de rir, porque ele que fez o barco, né? Ele fez o barco, foi para o mar, o barco afundou, mas ele conseguiu sobreviver, né, no bote, andou não sei quantos 1000 quilômetros, e escreveu um livro para contar a história. Mas quando ele teve seguro? Só quando ele chegou na terra. É interessante isso, que ele vai ter o descanso. Então aqui Jesus, ele oferece o segundo nível para as pessoas. Ora, eu estou te dando um alívio, mas eu quero te dar algo além, eu quero te dar mais do que isso. E aí ele começa a trabalhar na vida dessas pessoas, e ele vai trabalhar nas nossas vidas agora. Então, aqui nesse nível, né, quando eu vou estabelecer o jugo, o que vai acontecer então? Ele vai oferecer, dividir, né, passar aquela servidão que era do império das trevas do mundo, para ser servo dele, para ser servo de Jesus. E o que isso vai significar para as nossas vidas e para a vida desse povo que ouvia Jesus? Primeiro, você vai caminhar na mesma direção e no mesmo propósito que Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não quer só salvar a sua vida. Jesus Cristo, ele não quer só te dar um alívio imediato para aquilo que você está vivendo, para aquilo que ele está passando. Sim, ele se preocupa com você. Ele se preocupa com o que você está passando, com o que você está vivendo. Mas ele quer mais. Ele quer te dar algo além. E ele quer te dar algo que você possa estar junto com ele, estando no mesmo propósito, na mesma direção. Aqui, Jesus, ele quer passar de uma dimensão, ele não quer ser apenas o Salvador, ele quer ser o Senhor daquela pessoa, ele quer ser o Senhor da sua vida, ele quer ser o Senhor da minha vida, ele quer que nós sejamos, sim, servos dele. Então, é interessante, né, que o outro aspecto que é importante, que o jugo, ele é colocado em animais da mesma espécie, da mesma raça. Então, se é boi com boi, cavalo com cavalo, e por aí vai, né? Não se coloca, por exemplo, boi com cavalo, que eles chamam disso de jugo desigual. Inclusive, Paulo fala disso. E aí, traz um outro aspecto, de outro entendimento de jugo, que é tratado na Bíblia, que é da comunhão. Olha que interessante. O jugo é tratado na Bíblia também como algo relacionado à comunhão. Inclusive, a palavra cônjuge do casamento, né? O que significa? Companheiro de jugo. Então, seu esposo, sua esposa, o que eles são? Companheiro de jugo. Está junto, está caminhando, está lado a lado. Então, o jugo ele vai apontar para isso também, para a comunhão. Então, o que Jesus estava dizendo para aquele povo e que ele está dizendo para nós? Ora, eu quero ser o seu Senhor, mas eu quero estabelecer comunhão com você, e para que você esteja comigo nesse jugo, nós precisamos ser a mesma espécie, amém? E para ser a mesma espécie, o que nós precisamos fazer? Ser como Ele, ser como Cristo. Nós não podemos ser uma pessoa carnal aqui, estar com Cristo, santo, separado, no mesmo jugo. Nós temos que nos tornar como Ele, e Ele já fez isso por nós. Aonde? Na cruz, quando Ele se entregou a sua vida, derramou o seu sangue, para que nós fôssemos lavados dos nossos pecados, e nós nos tornássemos separados, santificados, para estar com Ele no mesmo jugo, e aí começarmos a nossa jornada junto com Ele. Olha que interessante isso.
Então Ele quer que nós estejamos juntos com Ele, Ele prepara isso, Ele coloca essa situação, Ele nos prepara para que nós sejamos semelhantes a Ele, né? No sentido de que, pelo sangue do Cordeiro, nós somos livres do pecado, e Ele nos convida a estar caminhando na mesma direção, no mesmo propósito, em comunhão com Ele. Olha só como Ele é perfeito. E é interessante que aqui ele vai comentar, ele vai dizer, olha, tomai sobre mim o jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então ele chama, olha, aprendam comigo, seja como eu sou, porque aí vocês vão achar descanso para a vossa alma. E o que vem a ser esse descanso? O que vem a ser? Isso que é o mais tremendo nessa palavra, amém, amados? O que vem a ser esse descanso? Porque o que Jesus está propondo aqui para o povo, está propondo para nós aqui, o convite que Ele faz a nós nessa noite, é que nós tenhamos um nível de comunhão tão grande com Ele, que aquilo que é nosso, aquilo que nós fazemos, está relacionado aqui a Jesus também. Então o seu projeto, a sua vida, aquilo que você estabeleceu, o seu propósito, não é seu mais, passa a ser dele. Olha, Senhor, eu quero trabalhar naquele lugar, eu quero que isso... Não, vamos ver, é meu propósito também? Estou junto. Senhor, eu quero um filho, é meu propósito também? Estamos juntos. Você não está sozinho nessa mais não. O que Ele está dizendo para você? Você não está sozinho mais. Eu estou junto com você. Estamos juntos. Se esse jugo é meu, esse jugo é seu, eu que carrego esse jugo. Você não carrega mais esse jugo. Ele não é seu mais. Se antes no pecado, se antes no mundo, era você que carregava o jugo, o inimigo colocava esse jugo nas suas costas para você carregar, o jugo da acusação, do pecado, aqui Jesus tira fora, Ele lança fora, Ele que carrega, Ele que está contigo, e Ele não desiste da sua vida. Esse jugo não é seu, Ele carrega, e isso que significa o descanso. Você vai descansar porque você não vai carregar mais isso. Você não carrega mais esse peso. É Ele que carrega por você. Mas para que isso aconteça, precisa haver uma entrega total. Entrega tudo. Muitas vezes nós estamos lá caminhando com Ele. Muitas vezes nós permitimos colocar o nosso jugo, mas nós não entregamos, nós queremos levantar um pouco mais o corpo, nós queremos carregar aquele peso ainda, começa a sentir, nossa, está pesado, eu vou carregar, eu começo a pegar as coisas, o entulho do mundo, a lançar sobre as suas próprias costas. Não, eu vou lançar, eu começo a ouvir a acusação, eu começo a olhar para as circunstâncias, eu começo a olhar para o mundo, eu começo a lançar aquele peso, eu começo a lançar o entulho nas minhas costas, e começa a pesar, e Jesus falando, calma, tira isso, não Senhor, aqui o Senhor não consegue, aqui sou eu, aqui a coisa que está pesada agora, é esse pecado que eu cometi, o Senhor não vai perdoar, eu nem quero te contar, eu não me livrei da pornografia de forma completa. De vez em quando eu assisto, de vez em quando eu vejo, de vez em quando eu vou na internet. Hoje está mais fácil do que antigamente. Então deixa que eu carregue esse jugo. Os seus planos, aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você planeja. Não, Senhor, eu não quero compartilhar contigo porque eu acho que o Senhor não vai aprovar. Eu acho que não faz parte do teu projeto. Então deixa que eu carrego. E aí o jugo começa a ficar pesado novamente. Você começa a trazer de volta esse jugo. Percebam, meus queridos, o que é mais importante aqui é entregar nas mãos de Cristo. O convite que Ele faz aqui é o convite da entrega. E Ele quer que você entregue a sua própria vida a Ele de forma completa. Lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo a partir do 33, diz da seguinte forma: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não está dizendo assim, buscai as outras coisas, depois o reino de Deus será acrescentado.
Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o resto vai vir. Porque quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você está dizendo: ó Jesus, estou no seu jugo, estou contigo, toca o barco, toca a direção, vamos junto. E aí as coisas vão. E o Senhor tocou no meu coração também para trazer em Salmos 91. E quando ele trouxe isso no meu coração na tarde de hoje, quando eu estava preparando essa palavra, ele disse para mim assim: olha, fala para o meu povo. Muitos abrem esse livro nesse salmo, mas poucos leem e poucos sabem o seu verdadeiro significado. O que esse Salmo 91 ele diz? Coloca no Salmo 91, versículo 1, por favor. Ele diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha só, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Gente, para você estar no esconderijo do Altíssimo, para você estar na sombra do Onipotente, você tem que estar perto. Você não tem como estar na sombra dele se você está longe. Então você tem que estar muito próximo dele. Então o que ele faz, o que ele convida, que nos convida, é que nós sejamos próximos dele. Aí continua. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus em quem eu confio. Então o que Deus aqui estabelece uma relação de aproximação, uma relação de intimidade, de busca, de estar próximo. Essa é a relação de jugo que Deus quer de nós. Quando Jesus ele diz: ora, venham buscar de mim o meu jugo, que é suave e leve. O que ele está oferecendo é ele próprio. Vem estar comigo, venha caminhar comigo, me permita eu carregar aquilo que você tem na sua vida. Me permita compartilhar comigo os teus projetos, a sua vida, porque mais eu farei na sua vida. Aqui no contexto, Jesus ele aponta claramente, ele faz uma crítica claramente àquilo que era estabelecido pelos fariseus, aquilo que era estabelecido aos romanos, que era o jugo de um povo, que era o jugo da religiosidade, que era o jugo da lei, que era pesado, que o homem não consegue cumprir. Ele fala: olha, tome meu amor, toma minha vida, substitua essa religiosidade pela minha vida, pelo meu amor. E para nós isso vem nos dias de hoje, apontando: olha, eu sou Cristo, eu estou aqui, eu quebro o jugo do pecado, eu quebro o jugo do mundo na sua vida, e eu ofereço um outro jugo, eu ofereço uma outra oportunidade, eu ofereço uma outra direção, que você esteja comigo, lado a lado. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, meu querido. Quero perguntar se você aceita Jesus, dividir com Ele o seu jugo, que você aceite o jugo de Jesus na sua vida, que você se levante nessa noite em nome de Jesus Cristo, porque quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos o seu jugo, o que nós estamos dizendo para Ele? Eu não quero o Senhor apenas como Salvador, eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida. E aqui o que é mais interessante, ele vai para a segunda dimensão, a dimensão do descanso, é a dimensão do senhorio, é o senhorio em nossas vidas. Então eu quero te convidar nessa noite a você entregar a sua vida a Jesus, a receber de Jesus o jugo dele, que é o jugo que é suave, que é leve, que é aceitar o senhorio dele em sua vida. Amém.